O pessoal da torcida tricolor, o Gabriel Perecini precisa fazer esse vídeo rápido, senão ele fica sem carona. Ele já me ameaçou aqui, cara. Chantagem total. Mas o São Paulo foi a Minas enfrentar o Atlético Mineiro e conseguiu eu vou dizer, heróico empate em 0x0. Mas como assim heróico? O tamanho de São Paulo. Não interessa o tamanho, velho. 15.732 15.732 desfalques. É muita coisa para enfrentar um dos melhores elencos do país. Este é o vídeo de jogo de um Atlético que foi enfrentar o São Paulo muito completo, querendo ganhar, que pressionou. E o São Paulo mostrou com um garoto de Cotia, made in Cotia, com o Igor Gomes, incansável Igor Gomes. O Igor Gomes que eu estou muito preocupado de se machucar e tal. E que a galera fala, não, se o Igor Gomes jogar vai ser 10x0 para o adversário. Não, foi 0x0. Incansável Igor Gomes e muitos outros garotos de base lutando muito. O São Paulo teve até oportunidades para ganhar o jogo. Não, podia perder. Tudo podia acontecer nesse jogo, mas enfim, lá estava Gabriel Perecini, que se a gente não fizer o vídeo, o Gu não vai poder voltar de Minas. Gabriel, eu sei que você está mais feliz. O que você achou do jogo? E rapidinho, antes que você não tenha como voltar. Achei bom, um abraço a todos, enfim, não, mentira. Assim, cara, pelo contexto, o São Paulo veio aqui, assim, eu acho que algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, a maturidade de diversos dos garotos que estiveram em campo. Eu destaco dois, especialmente, Thales e Luizão. Luizão, por ser a primeira partida completa dele, um pouquinho mais de desafio, ele tinha sido titular só na Sul-Americana, né, naquele jogo contra o Ayacucho, que ele jogou com o Beraldo também, tinha entrado em alguns minutos em outras partidas, acho que ele não tinha sido titular em nenhum outro na Sul-Americana, né, e hoje caiu aqui nessa baita fogueira e para mim foi o melhor em campo. Então assim, é impressionante a partida do Luizão, não só em termos de desempenho, em termos técnicos, mas também em termos de postura, em termos de manter o estilo de jogo, saída de bola, não se apavorou, deu o combate quando precisou dar combate, um desarme excepcional ali no Hulk, foi muito bem o Luizão. E o Thales, porque ficou mais de um mês sem jogar, praticamente, né? Não, acho que bateu mais de um mês sem jogar. Voltou alguns poucos minutos contra a Universidade Católica agora no meio de semana e veio para um jogo desse titular, jogou praticamente também os 90 minutos, não os 90, não lembro quem saiu para entrar o Rodriguinho, mas os 90 ou praticamente os 90, sem sentir o peso do jogo, combatendo, desarmando, pressionando, botando a bola no chão, sem apavorar, a bola não ficava quente no pé dele, e aí mérito também para o Rogério, que escalou um time dentro do possível com as características dos jogadores, um time que manteve o seu desempenho, ou melhor, manteve a sua estrutura de jogo, não foi só bico para frente, não foi só retranca, foi jogar, o São Paulo foi jogar, com todos os desfalques que tinha. A escalação que quando você fez o pré-jogo, pelo áudio, porque a conexão era muito deficitária, você falou que haviam 3 modos do São Paulo. Qual foi o esquema que o São Paulo utilizou de verdade para enfrentar o Atlético? Me lembrou um pouco, isso aí eu precisaria ver de novo na televisão, porque a gente ficou atrás do gol e a gente ficou atrás de muitas bandeiras, né? Em Belo Horizonte pode bandeiras, então às vezes era um pouquinho difícil você ter sequência de olhar ali o jogo, principalmente para fazer esse tipo de leitura. Eu estava até discutindo, fui perguntar também, se você vê aí qualquer coisa no grupo, você me avisa, porque pela televisão é diferente, né? Para mim o Rafinha não foi um zagueiro hoje, o Rafinha foi muito mais lateral, óbvio, com a bola São Paulo tem aquela saída de 3, né? Com a bola é outra estrutura, é outra coisa, mas sem a bola ele não foi um zagueiro, eu acho que o Igor Vinícius jogou à frente dele, me lembrou um pouco, eu estava falando, o estilo de marcação que o São Paulo teve contra a Juventude, em que o Diego acabava fazendo um pouquinho lateral, o Igor Vinícius ficava um pouco à frente dele, em alguns momentos, algo muito pontual, tinha uma dobradinha ali entre Rafinha e Igor Vinícius, mas era normal, assim como o Patrick também voltava pelo lado esquerdo para ajudar o Wellington, para ajudar aquele setor do São Paulo, então não me pareceu que foi um zagueiro de fato, um zagueiro durante o jogo, um zagueiro sem a bola, o Rafinha. Mas depois eu vou chegar em casa, é um jogo que eu tenho até curiosidade de assistir novamente, e aí a gente vai ter a live de terça na terça, sim, né? A gente pode até ver. Por causa do Palmeiras e da mística. Não pode ser quarta. Então,
Então, aí eu vou tentar reassistir a partida para ter 100% de certeza, mas não foi um zagueiro, e aí, sendo um lateral, o São Paulo jogou, para mim, logo no começo ali do jogo, antes de chegar, inclusive, as bandeiras, a torcida organizada em Minas quase sempre entra com o jogo rolando, porque eles ficam sendo segurados ali fora, né? Me parecia que o São Paulo estava até num 4-1, 4-1, o Pablo Maia me parecia entre duas linhas de quatro, Igor Vinícius de um lado, o Patrick um pouco mais aberto do outro ali sem a bola, Igor e Thales por dentro, me pareceu que o São Paulo começou nessa estrutura, aos poucos Thales foi ocupando ali uma faixa mais lateral, principalmente no segundo tempo, começou a ser bastante utilizado por ali, até para fazer ultrapassagem, o Patrick também começou a ser uma companhia maior para o Caleri, né, principalmente quando o São Paulo, acho que o São Paulo percebeu em algum momento no primeiro tempo que conseguiria incomodar o Atlético, e aí foi aos poucos se adaptando, se moldando com os cenários. E aí, de novo, e aí que eu repito, é mérito do Rogério, porque independentemente de qual tenha sido essa formação, uma coisa que deu para ver, essa formação inicial, uma coisa que deu para ver foi que o São Paulo se moldou ao longo da partida, que o São Paulo termina de uma maneira bem diferente, com jogadores em posições diferentes, começa com o Reinaldo, perde o Reinaldo, entra o Wellington hoje vai muito bem, e o São Paulo conseguiu manter o seu estilo de jogo, manter a posse de bola. Foi impressionante que o São Paulo tenha jogado com uma naturalidade tão grande diante de um adversário que, pelo elenco, poderia estar jogando mais, não só no jogo de hoje, mas trabalho geral do Turco Mohamed no Atlético, mas pela naturalidade de todo o cenário. Um adversário tecnicamente mais forte, um adversário que vem embalado com classificação de Libertadores, vantagem em Copa do Brasil, virada excepcional em casa contra o Fortaleza, o São Paulo cheio de desfalques, tem mais um desfalque no começo do jogo que afeta completamente o estilo de atacar do São Paulo. Ter Reinaldo é uma coisa, ter o Wellington é outra, e o São Paulo mantém essa estrutura, mantém a bola no chão, saída de jogo. Eram 13 ou 14 desfalques? Porque 14. com o Thales volta, 14. Então, com o Reinaldo, 15 desfalques. Sendo que um deles aconteceu. Vamos só pegar essa frase do Gabriel, porque ela é muito importante. O Rogério pensa no jeito de jogar, coloca o time em campo, o time está jogando com aquele esquema. E isso indica assim, todos os jogadores estão jogando em função de um esquema. E daí ele pega um jogador dentro desse esquema já montado, com 5 possibilidades de mudar aquilo, e que ele não ia fazer, não ia gastar ali, porque ele tinha 5 para o jogo todo, tá? Porque assim, é diferente se ele tivesse já perdido o Reinaldo no meio da semana, aí ele tem que pensar, tem que fazer, tem que não sei o quê, e tudo mais. Tem essa diferença, né? Você abre uma estratégia, 10 minutos de jogo, sua estratégia vai por água abaixo, mas aí o Wellington também ter tido uma grande partida, Luizão, Thales, Pablo Maia voltar a ter um jogo muito bom, e aí, né? O Pablo Maia sente quando o estádio não sei o quê, Mineirão abarrotado de gente, mais de 52 mil pessoas, torcedor do Atlético fazendo bastante festa antes de começar o jogo, partidaça do Pablo Maia. Igor Gomes dominou o meio de campo quando teve fôlego, no segundo tempo ali, 15, 20 minutos, caiu um pouco o rendimento, e o São Paulo teve chance até de vencer a partida, né? Como você falou, principalmente no primeiro tempo, teve boas escapadas, acabou parando ali em finalizações ruins, decisões ruins, o Igor Vinícius tropeçou na bola uma hora, um cruzamento que saiu errado, uma finalização que poderia ter sido melhor, um mano a mano do Patrick, mas é um jogo bem correto do São Paulo, um jogo muito competitivo, é um jogo que, se o São Paulo conseguir repetir esse desempenho, e aí agora vai ter reforços para o jogo de quinta-feira, né? Só faltava ter mais desfalque, né? Mas o São Paulo terá reforço para o jogo de quinta-feira. Se conseguir manter esse nível de desempenho, tem boa chance de sair do Allianz Parque com classificação. Pelo contexto, pelo resultado, é um pontaço para o São Paulo. Tem que se destacar de novo os garotos de Cotia, como a gente falou aqui, né? Vários deles em campo hoje: Luizão, Wellington, Thales Costa, Igor Gomes, Pablo Maia, tudo isso vindo das categorias de base. No segundo tempo tem o Rodriguinho, assim, é muito grande isso, tá? Isso é muito relevante. São Paulo sucatear a categoria de base, São Paulo cai bem o nível do clube, tá? Da instituição, dos campeonatos que o São Paulo disputa. E o outro ponto é o momento do São Paulo, né? Vitória com 3 a menos no Chile,
primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, classificação com goleada, com festa da torcida, com tudo isso, sai de Belo Horizonte com um pontaço contra o Atlético Mineiro, pontaço, muito importante, mais do que o ponto, o desempenho, né? Não foi aquele jogo que o Jandrei é o melhor em campo, até foi pouco acionado, que os caras perdem 250 chances, não, o São Paulo fez um jogo bem correto, então assim, é um momento, talvez um dos melhores momentos possíveis que o São Paulo poderia chegar para enfrentar o Palmeiras. Ainda acho o Palmeiras favorito, mas o resultado do São Paulo hoje é muito bom, e assim, depois do jogo de quinta, né, para a gente se manter falando de Campeonato Brasileiro, que foi o jogo de hoje, o resultado de hoje é muito bom, mas o São Paulo ainda tem que correr atrás de alguns pontos quando o time jogou melhor e não conseguiu vencer. E aí você olha a tabela, você vê que o clube está ficando para trás nos seus objetivos primários ali, que é ficar entre os 6 primeiros, pelo menos, para ir para a Libertadores. Já tem ali uma rodada de diferença, né? Porque o Internacional deve vencer o América na segunda-feira, amanhã, né? Então, o São Paulo já vai entrar em campo contra o Fluminense, joga quinta contra o Palmeiras, vai pegar o Fluminense ultra embalado, 5 vitórias seguidas, se não me engano, Fluminense vice-líder, não, o Fluminense ganhou, foi para terceiro. E o Fluminense jogando muito, não é só embalada, né? O futebol então, assim, do Fluminense é bom. Eu sei que muita gente odeia o Fluminense em função do técnico, né? O Fluminense é uma porcaria, mas o Fluminense está jogando bem, eu nem me preocupo, nem caio mais, eu tenho mais explicar. Não, para esse pessoal tá tudo bem, fica bom, porque para eles não vão ter estresse nenhum entre quinta e domingo, né? São Paulo classificar, eu falei nada contra o Palmeiras, gira em torno do jogo de quinta-feira, tudo bem, mas domingo, se é contra o time do Diniz, é sossegado, a gente vai atropelar, então tá tudo certo. Não é assim que funciona? Porque ele é muito fraco, então tem tudo isso, então tá sossegado. O jogo de domingo, o São Paulo vai vencer, então valoriza ainda mais o empate de hoje, então fica bem sossegado. Mas é importante, eu acho que assim, Palmeiras hoje empatou com Fortaleza, né? Quando o São Paulo empatou com Fortaleza, por mais que não tenha jogado bem, no mesmo Castelão, era uma catástrofe. E hoje o Fortaleza está num buraco muito maior do que estava, porque quando jogou com o São Paulo ainda era bem mais começo de campeonato. Agora já é um cenário que o Fortaleza começa a ficar bem preocupante. Começa a ficar um cenário bem preocupante. Foi eliminado no meio de semana, então mentalmente um time mais desgastado, ali, desmotivado, aquela história, perdeu, já sabe que vai perder um dos principais jogadores do futebol japonês, tudo isso. O Palmeiras vai e empata. Quando o Palmeiras empata com o Avaí, ninguém fala nada. O Palmeiras não vence há 3 jogos, perdeu em casa para um time remendadíssimo do Atlético Paranaense, perdeu para o Ceará, que só tem acho que 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, perdeu em casa também para o Ceará. Então, assim, vários resultados desses aí que, né, quando acontece com o São Paulo, é uma catástrofe. E alguns resultados eles têm que ser cobrados. O São Paulo tem que vencer o Juventude em casa, por exemplo. Mas quando o São Paulo fica aí 3 jogos sem vencer, qualquer jogo que não ganhe é uma catástrofe. O clube com 200 desfalques, o clube sem conseguir ter uma regularidade de escalação, com poucas opções no elenco, características que o técnico pede e o elenco não oferece. Então, tudo isso a gente acaba ignorando, como se só o São Paulo tivesse problema, só o São Paulo tropeçasse, né? O Corinthians hoje venceu o Flamengo, antes tinha tomado 4-0 do Fluminense, do Fernando Diniz. Assim, né? O campeonato oferece tudo isso. O Internacional, que tende a voltar ali para o G5, G6, essas coisas todas, perdeu o Botafogo daquela maneira lá que a gente viu. Em casa, o cara expulso com 1 minuto de jogo, abre 2-0, toma 3-2. Absurdo. E agora? Assim funciona. Então, acho que a gente deveria, pelo menos, focar em fazer uma análise mais honesta em relação ao São Paulo, porque por mais que alguns resultados tenham escapado, eu acho que o São Paulo vem mostrando um trabalho bem consistente e bem interessante para a temporada 2022 pelo contexto do clube, instituição em si, como começo de temporada, parte política, tudo que afeta o campo, elenco e tudo mais, salários atrasados e tudo, e o elenco, a situação depois que o ano começou, muitas contusões, muita fratura, muito joelho, muito não sei o que, e o São Paulo vai se adaptando, vai se moldando, e mais do que tudo vai mantendo uma cara, um estilo de jogo bem claro, bem competitivo, ainda que alguns resultados fiquem aquém. Sim. Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é o ponto principal que a galera precisa observar. Dá uma segurada no seu microfone aí, Gabriel. Só para eu ter certeza disso. É muito importante o que o Gabriel falou agora. Tudo que está acontecendo no São Paulo hoje tem a ver com isso. A gente precisa olhar o contexto, olhar os outros times. Se a gente olhar só o São Paulo, é uma outra coisa. E mais do que isso, ver o que o São Paulo tem de elenco, o que tem de treinador, o que tem de técnico, o que tem
todo esse contexto é muito importante. A gente vai enfrentar o Fluminense do Fernando Diniz. Eu sei que muita gente odeia o Fernando Diniz, mas o trabalho dele no Fluminense é muito bom. Então a gente vai enfrentar um Palmeiras que é favoritíssimo, mesmo nessas condições que São Paulo tem. São Paulo conseguiu enfrentar um Atlético Mineiro fora de casa com 14 desfalques, 14, sendo que o 15º acabou se confirmando no jogo, depois que já estava tudo armado. Isso quer dizer o quê? Nada para o confronto contra o Palmeiras. Palmeiras ainda é favorito, tem um elenco absurdo. Hoje mesmo, o Atlético Mineiro, o técnico pagava pro banco quando ia trocar. E a diferença porque o Rogério tinha era bizarra. Até no Twitter a galera tava falando, nossa, o cara olha pro banco e tem lá um elenco reserva melhor que o São Paulo titular, principalmente nessas condições. E para enfrentar o Palmeiras não vai ser muito diferente. E depois vai enfrentar o Fluminense do Fernando Diniz. A gente precisa entender esse contexto para não condenar nem molecada de Cotia que está segurando uma barra absurda. Isso inclui Luizão fazendo o primeiro jogo aí, que nem o Gabriel falou, todas essas citações, Thales Costa, que está se solidificando, porque para queimar esses jogadores é muito fácil. Isso é muito importante. Entender a importância desses jogadores, não deveriam estar nesse contexto, mas estão entregando. A gente entender que o Palmeiras é favorito. E até o Fluminense, do Fernando Diniz, tão odiado, que está entregando tanto. Porque eu já falei, eu nem me preocupo se o Fernando Diniz é bom ou ruim. Eu já cansei de falar isso. No São Paulo ele fez um trabalho bom. Se ele é um pior técnico da face da terra, o pior, o mais cego, o idiota e tal, não interessa. No São Paulo ele fez um trabalho bom com o que ele tinha em mãos e com o que ele conseguiu entregar no final. E olha, curiosamente, no Fluminense está fazendo a mesma coisa. Se ele é bom ou ruim, eu não sei. Mas o São Paulo vai enfrentar esse Fluminense e tudo mais. Gabriel, pode ligar agora e ver com o seu final. Não, e aí só para finalizar, fico feliz de ver alguns pequenos gatilhos ou ideias do Rogério sendo mantidas, mesmo com tantas mudanças, né? Alguns encaixes de marcação sendo bem executados, algumas coberturas sendo bem feitas, saída de jogo sendo mantida, movimentação, cobertura, Pablo Maia voltando a mostrar um bom futebol. Tudo isso é importante porque mostra que o time é bem organizado, né? Mostra que o time pode entregar alguma coisa ao longo da temporada. Então, acho que é só você pega esses jogos de muita dificuldade, um jogo que, a menos que o Rogério fizesse alguma maluquice muito grande na escalação, caraca, ele botou o goleiro reserva de volante, essas coisas muito loucas, não, o Caleri virou meia, qualquer coisa assim, ou foi com 20 atacantes, vamos lá, botou o Rigoni, não, mentira, mas alguma coisa muito absurda, não, brincadeira, mas alguma coisa muito escrachada, assim, era algo que você não tinha como colocar na conta do treinador ou na conta dos jogadores que estavam lá. O São Paulo foi com o time possível, né? Quem tinha para jogar estava desgastado, quem não tinha, tinha meia dúzia de jogos no profissional, tinha só um Campeonato Paulista nas costas, no caso do Pablo Maia. Então, você vê todos esses jogadores mantendo um desempenho, ou se recuperando, ou você pega o jogo de hoje, compara com jogos em que está todo mundo titular, e você vê mecanismos muito claros com e sem a bola, mostra que o trabalho é bem feito, né? Mostra que às vezes quando o time toma, às vezes uma goleada, às vezes perde um jogo que não era perder, um resultado não vem, esse papo de falta padrão, não sabe jogar de tal jeito, você percebe que às vezes não é tão verdade assim, que o São Paulo tem um 2022 que eu pelo menos considero acima da expectativa, ainda que alguns resultados tenham ficado um pouco abaixo. E que é muito importante, alguns resultados ficaram abaixo. Isso não quer dizer muita coisa, isso acontece com todos os times. A gente não pode colocar tudo na conta, ou do Rogério, ou da base, ou tudo mais. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui nessa análise. A gente volta na terça-feira para aprofundar um pouco mais, até para o Gabriel conseguir rever algumas coisas, né? E para ele conseguir voltar de Minas, senão vai dar encrenca. Então ele vai correr de Minas para cá. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.